Nesses encontros que temos tido aqui nessa série Aprendendo a Pensar, eu tenho convidado você a fazer a diferença entre pensamento e julgamento. Sobretudo, um modo de julgar que advém da imaginação e das paixões tristes. E hoje, especificamente, eu queria focar então nessas pessoas, nesses seres ditos de bem, que justamente, em vez de pensarem, se põem a imaginar e a julgar, mas adotando valores que são extremamente elevados, por exemplo, o bem, a verdade, a justiça, a utilidade, né? Valores que, se vasculharmos um pouco mais, percebemos que estão aí para esconder justamente uma falta de integridade. Vidas que não são íntegras, mas clamam por integridade. Vidas que não são plenas e inteiras, mas clamam por plenitude e inteireza de propósito, firmeza de propósito. Vidas que estão fundadas em desejos pela metade. São, antes de tudo, envenenadores, como diria Nietzsche. Envenenadores da vida, estes que gostam de julgar. Por que a gente diz isso? Eles não estariam a serviço do bem, não estariam a serviço da verdade, de uma nova comunidade, de uma nova humanidade mais elevada. Antes fosse, nós exatamente perguntamos isso, o que a vida se torna sob o guarda-chuva desses valores? O que a vida se torna sob o guarda-sol desse sol ensolarado com falso brilho de elevação? Nós, geralmente, percebemos que a vida se torna mais impotente, mais miserável, mais covarde. E quanto mais atolada, mais o desejo se separa da sua potência. Mais o desejo é constituído por uma falta, mais se coloca o ideal no lugar do acontecimento, a forma no lugar da força, a figura no lugar do movimento, mais se coloca a descarga no lugar da intensidade, as paixões tristes no lugar da atividade alegre, a regulação e a conservação no lugar da criação. Esses seres de bem são estranhos e curiosos. Sobretudo, eu conclamo, não te torne um homem de bem, não te torne uma pessoa de bem, não te torne um ser de bem. É muito pouco para a vida e é muita covardia, é muita fraude. O que escondem esses seres? O que escondem essas maneiras que sempre apontam para um ideal e, servindo-se desse ideal, apontam para um outro, para uma maneira de existir que não se enquadra, que não se coaguna com a sua impotência, com a sua miséria, com o seu atolamento. Sobre tudo isso, então, nós viemos aqui já debatendo a questão do desejo, problematizando as nossas metas, os nossos objetivos, sobretudo a ilusão de finalidade e a ilusão de origem, aquilo que a gente se torna é bem mais importante do que o lugar que nos levaria esse ideal. Partindo de onde em nós? Partindo de alguma insuficiência, de algum buraco, de alguma opacidade. Nunca se chega à plenitude, nunca se chega à integridade. Ser íntegro, sobretudo, é integrar mente, corpo e desejo. Pensamento, corpo e desejo. Não há ser vivo que não se corrompa estando separado do que pode. É essencial atacarmos o problema de frente, ao invés de sempre colocar a culpa num outro, numa exterioridade, num fora. Nós temos uma cumplicidade essencial. É essa cumplicidade que é a raiz de todos os nossos males. E essa cumplicidade está nas nossas mãos. Nós podemos mudar isso. Então,
Em vez de você se tornar uma pessoa de bem, um ser de bem, torna-te um forte, torna-te uma fortaleza, torna-te um corpo intenso, torna-te um pensamento afirmativo da vida, torna-te um ser preenchido de afetos ativos e alegres. É isso que a gente deve conclamar para combater essencialmente a corrupção. Somos uma sociedade de corruptos, somos uma sociedade de fracos, de miseráveis, de impotentes, quando espumamos justiça pela boca, mas não percebemos o modo atolado de viver que nos encontramos, que mais alimenta a corrupção. O que corrompe a nossa vida é a separação do desejo e de sua potência. É a separação do corpo intenso, é a separação da mente afirmativa. Nós estamos desintegrados. E essa é a maior de todas as corrupções. Aqui está a crise das crises. Não existe outra crise para a humanidade e para as nossas sociedades. A mais importante das crises é a crise que nos desintegra, que nos torna fragmentados, impotentes, miseráveis, tristes. Eis a necessidade de retomar a integridade, a integração de corpo, mente e desejo. Corpo, desejo e pensamento, eles podem muito mais do que a gente imagina. Mas a gente precisa se pôr em processo, a gente precisa se pôr em experimentação, a gente precisa se pôr criando as condições da nossa própria experimentação. A gente precisa tomar parte da vida. E é agora, não deixe para depois. Você não tem nada a ganhar se tornando um ser de bem. Agarra a vida, mergulha na vida, bebe da vida e se fortalece com os acontecimentos, ao invés de moralizá-los. Todo ser moralista é um ser impotente. Todo juiz e julgador é um ser ignorante por essência. Não há julgamento que não implique um modo baixo de existir, uma vilania, uma corrupção essencial. E aqueles que mais falam contra a corrupção, muitas vezes são os mais corruptos de espírito, de corpo e de desejo. Eu te desejo um critério mais apurado e refinado para as tuas metas e teus objetivos. Perceba e foque naquilo que te acontece segundo o modo como você investe a tua vida. E não basta valores e ideais para se redimir, para se legitimar. Muitas vezes aqueles que mais falam em Deus, que mais falam na verdade, que mais falam na justiça, que mais falam no bem, são os mais maldosos, são os mais falsos, são os mais impotentes para apreender as potências que nos ultrapassam na vida. Então, é preciso problematizar essencialmente a nossa maneira de viver. Antes de apontar o dedo para o outro, e mesmo de apontar o dedo para si, se detratando, se humilhando, ou mesmo se tornando um arrogante, orgulhoso. Antes disso, perceba as cumplicidades. Perceba aonde você cai, porque é aqui que está o começo da tua ascensão real, plena e integral. É isso que nós precisamos, com mais urgência, cuidar e tratar em nós mesmos.